uma pessoa indefinível, que não tem comparação possível, né? O que me impressiona na Ecleia é, sobretudo, o pioneirismo. É uma pessoa interessada e preocupada com aqueles que estão no fundo da cena. A professora Ecleia escreve e ensina como quem alimenta a gente, né? Para mim foi fundamental, porque de alguma maneira também ela me puxou para o lado bom. Ela e o Alfredo, que bela dupla esses dois fazem, né? Um mínimo de cada qualidade que ela possui, um mínimo. Eu seria uma mulher quase perfeita. O que me impressiona na Ecleia, no trabalho da Ecleia, é a coerência, a coragem e, sobretudo, o pioneirismo. Ecleia nunca teve medo daqueles assuntos que nunca foram considerados os assuntos nobres das ciências sociais, da filosofia, da psicologia. Ela escolheu, aliás, justamente aquilo que era deixado de lado. Ela mudou a maneira de fazer psicologia social. Ela produziu uma revolução teórica na psicologia brasileira. Acho que a obra dela diz quem ela é, não é? Os interesses que ela tem, o estudo sobre a memória dos velhos, o estudo sobre a Rosalie Castro, o estudo sobre a Simone Weil, o estudo sobre o campo de concentração Terezin, falam muito do que a Ecleia é. Que é uma pessoa interessada e preocupada com aqueles que estão no fundo da cena, né? Não é gente do primeiro plano, não é gente de grande visibilidade ou até gente de nenhuma visibilidade. A professora Ecleia é uma pessoa que fala como quem muito ouviu, ela escreve como quem muito leu, né? E a concisão dela é uma prova assim, desse respeito que ela tem pelo outro enquanto tal, né? A professora Ecleia escreve e ensina como quem alimenta a gente, né? Mas alimenta a gente de um alimento que não se consome, né? Que está sempre adiante de nós, sempre mais do que nós, né? Sempre além de nós e a gente perseguindo sempre, né? Nos primeiros meses de namoro, eu fiquei muito impressionado pelo fato de que ela, que era uma pessoa que sempre teve fé, dada a sua formação cristã, fosse ao mesmo tempo ardentemente comunista. Isso era muito estranho na época. Depois as coisas convergiram e felizmente, né, os dois lados sofreram muito, mas enfim, houve um momento em que a Igreja Progressista e as várias forças de esquerda se uniram para combater a ditadura. Mas isso foi muito depois. Eu estou falando dos anos 60, quando, ou ainda um pouco antes, quando realmente havia um fosso ideológico entre comunistas e católicos. E eu estranhava na época, porque eu não tinha ainda percebido este grau de intuição que realmente vê não só o presente, mas o futuro. E ela conservou essas duas fontes de valores até hoje. Eu acho isso muito belo, apesar de todas as polêmicas, ou por causa delas mesmas, né, que essa posição de convergência produzia, ela conservou e acho que para mim foi fundamental, porque de alguma maneira também ela me puxou para o lado bom. Foi ela realmente que me converteu para a esquerda. Ela e os dominicanos, mas ela muito antes e com muito mais força. Todos nós, como seres humanos, sempre temos alguém que gostaríamos de ser, alguém que nos motiva, alguém que nos comove. Para mim, esse alguém é a Ecleia, que eu gostaria imenso, imenso, de ter um mínimo de cada qualidade que ela possui,
o mínimo, eu seria uma mulher quase perfeita. Isso é Ecleia para mim. A tese de doutorado da Ecleia foi sobre leituras de operárias. Ou seja, essa preocupação com a cultura operária, não só com a cultura popular, em sentido lato, que já havia nos estudiosos de folclore. Tratava-se de pensar realmente e de estudar o que lia a classe operária, sobretudo nesse seu setor mais prejudicado, né, cuja vida era mais dura. São essas moças que trabalhavam em fábricas, em Osasco, e a Ecleia, levada pelos seus componentes ideológicos, no melhor sentido da palavra, e pela preocupação mesmo com a sorte da mulher operária, ela teve essa capacidade de chegar perto delas, perguntar o que elas liam, o que elas gostariam de ler, e escrever uma tese que até hoje é obra de referência sobre essa relação entre cultura e vida operária. Aí é que a gente foi descobrir como é que se dava esse processo complicado dos trabalhadores no ambiente fabril, barulhento, cheio de fuligem, obrigado ao trabalho repetitivo, de ser cúmplice do movimento dos teares, que tudo isso congestionava uma parte determinada do cérebro, o que fazia com que as trabalhadoras, para poderem recuperar o mínimo de saúde mental, elas precisavam de devaneio. No caso dos homens, significa conversar de futebol, mulher e tomar umas cachaças, ou rabo de galo. Mas no caso das mulheres, isso não era aceitável socialmente, até hoje. Então, para que as trabalhadoras recuperem sua sanidade mental, há necessidade de devaneio, o que isto contrariava o senso comum da época, de que as pessoas precisavam ser esclarecidas, informadas sobre as injustiças que eram praticadas contra elas. E esse trabalho da Ecleia nos abriu a cabeça para a possibilidade do humor, da arte, do jogo, do lúdico. Depois, ainda com uma intuição que me parece assim, muito perspicaz, a Ecleia fez entrevistas com pessoas idosas, inaugurando, por assim dizer, esta disciplina nova que é o estudo da memória, né, de pessoas idosas, mediante depoimentos orais que contêm toda a sua biografia. Hoje, passados tantos anos, realmente também é uma disciplina de várias universidades. E essa novidade repercutiu não só no campo da psicologia social, que é o campo dela, mas no campo da história oral, né? Quantos depois foram atrás de pessoas idosas para reconstruir a história, por exemplo, de uma cidade? Porque o livro dela, que é Memória e Sociedade, né? Lembranças de Velhos, é um livro que ensina o que foi a cidade de São Paulo, vista por 8 pessoas que, já com mais de 70 anos ou em torno disso, que acompanharam as transformações da cidade. Eu sou um fã de Ecleia Bosi, particularmente Memória e Sociedade e Lembranças de Velhos. Eu li, mas eu não li, eu me apaixonei pelo livro. Eu me apaixonei sobretudo por cada uma daquelas criaturas que ela entrevistou, o velho do Bexiga, a velha sozinha e coitada, abandonada pelos netos, justificando por que eles não aparecem para visitá-las. E como as entrevistas são profundas, longas, eles foram deixando todas as suas resistências e falando de uma forma comovente sobre elas e mostrando como é a realidade do velho. O culto da eterna juventude, né, e o desprezo pela velhice, né, o fato da Ecleia ter mostrado que uma sociedade digna desse nome é aquela que estabelece a relação contínua do passado com o futuro, graças à mediação que no presente é feita pela memória dos velhos, né? Então, isso não tem preço, não tem tamanho, né? E essa dedicação não foi apenas no nível da teoria, foi no nível da prática com a Universidade da Terceira Idade. A Ecleia é uma militante no sentido de humanizar a cidade de São Paulo.
trabalhou durante o tempo da prefeitura de Luiz de Erundina, sempre nessa linha, vamos tornar a vida de São Paulo mais humana, sobretudo para os mais idosos. E eu acho que tudo isso flui para o último grande empreendimento dela, que é a Universidade Aberta à Terceira Idade. As pessoas de mais de 60 anos que se interessam por cursos variadíssimos, que pode ir de arte até astronomia, né? Pode ir da literatura à química. Os idosos convivem de fato com os alunos que são alunos regulares da classe. Então há um encontro constante de gerações, com enriquecimento mútuo. Fácil um convívio que muitas vezes não existe até dentro das famílias, onde muitas vezes os idosos são discriminados como pessoas que já não têm muito o que dizer. Para mim é um pouco difícil falar sobre a Ecleia, né, que é minha irmã, é da família. É uma pessoa indefinível, que a Ecleia é Ecleia, é Ecleia, é Ecleia. Não tem comparação possível, né? Não tem similar. É uma pessoa que sempre foi sem nenhuma vaidade, uma pessoa desprendida e movida por valores religiosos e por uma sensibilidade artística. Isso num mundo que era totalmente hostil, cada vez mais, né, aos valores que a Ecleia preserva. Né? Um mundo onde a compaixão, os sentimentos são velharias, né, desprezíveis. Então a Ecleia é a pessoa que se movia nesse mundo, né, em descompasso com esse mundo, mas ao mesmo tempo ela apresentava um aspecto muito paradoxal. Ela tem uma aparência de pessoa frágil, insegura, e de outro lado uma pessoa com uma determinação muito grande. Para a Ecleia nada é impossível, né? Não tem convenções, não tem hierarquia no mundo, não tem portas fechadas. Ela persegue as coisas com grande tenacidade. Queria falar um pouco da Ecleia militante e lutando contra as usinas nucleares, que é uma luta que ela começou na década de 80 e que foi, na década de 80, inclusive vitoriosa, porque tratava-se da implantação de uma usina nuclear na Jureia, que era um santuário ecológico. E a Ecleia organizou um movimento que parece que se chamava Movimento de Defesa da Vida, e ela e o Alfredo, que bela dupla esses dois fazem, né? Ela e o Alfredo lideraram o movimento e foram atrás de gente como o Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta. E a Ecleia escreveu para o Drummond, municiou o Drummond de uma série de textos, o Drummond estudou o assunto e escreveu uma belíssima crônica no Jornal do Brasil de 1980. A crônica se chama Se Eu Fosse Deputado. E nessa crônica ele fala que se ele fosse deputado ele estaria sem dormir por causa do risco das usinas nucleares. Então eu acho que isso daí define muito a Ecleia, que ela não mede a grandeza e a magnitude das tarefas, ela age e cutuca todo mundo para agir. Também há alguns anos, Ecleia descobriu uma grande poetisa galega chamada Rosalía de Castro. Ela traduziu os versos de uma maneira assim muito fluente, muito corrente, e depois a gente veio a saber que Rosalía de Castro é um dos nomes centrais da literatura espanhola e que tenha sido marginalizada pelo fato de ser galega, mas que poetas modernos, né, poetas assim espanhóis, né, modernos, consideram como uma espécie assim de fonte da modernidade. Então até nisso a Ecleia foi pioneira. É uma mulher e tanto a Ecleia. Vejo daqui um caminho que não sei para onde vai. E porque não sei, desejo nele poder caminhar. Estreitinho serpenteia entre prados e quintais, ora ao sol, ora escondido, relumiando a colar. Sempre, sempre me tentando com seu lindo clarear, que eu penso não sei porquê nas vilas que correrá, nos carvalhos que o sombreiam, na fonte que o regará. Caminho, caminho branco, não sei para onde vais, mas cada vez que te vejo, quiser em ti caminhar. Que procures Santiago, que procures o portal, que em Santo Andrés te detenhas, que chegues a San Cidrã, que enfim te percas, quem sabe onde, tanto se me dá. Tomara em ti me perdesse para nunca mais me encontrar. Mas tu vais indo,
sempre para onde vais, e eu fico encravada onde tem raízes o meu mal. Não fujo, não. Se eu fugir de um lugar a outro lugar de mim mesma, já ninguém me libertará.